Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te sustente em todos os momentos, que seja próspero a sua saúde, a sua alma, que o Senhor te dê direção e vai à tua frente, desfazendo toda a opressão, desfazendo todo o laço, desfazendo toda a obra maligna que se levanta contra a tua vida. O Senhor vai à tua frente, tirando toda a pedra de tropeço, todo engano, toda intenção maligna. Meu Deus, que o Senhor venha guardar e nos livrar de todo mal, nos livrar de toda tentação, meu Deus. Que o Senhor venha iluminar os nossos corações, para que possamos alcançar um coração sábio na tua santa presença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Precisamos aprender a contar todos os nossos dias. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor diz: bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o seu coração. Ter este prazer de andar na presença de Deus, e eu digo, o mais importante de tudo, meus irmãos, é nós sermos conhecidos por Deus. Precisamos ser conhecidos por Deus. Deus conhece tudo e a todos. Mas quando nós nos fazemos conhecidos a Deus, Deus nos conhece, sim, mas se fazer conhecido por Deus é realmente andar nos seus retos caminhos e andar na lei do Senhor e praticar a sua justiça. O que é a justiça de Deus, meus irmãos? A justiça de Deus é o amor. A justiça de Deus é a misericórdia. A justiça de Deus é se compadecer exatamente daqueles que estão passando pelas opressões, pelos momentos difíceis da sua vida, e nós precisamos sempre estar intervindo, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Deus requer de nós que andemos na sua justiça e na humildade. Precisamos andar na humildade de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Precisamos ter essa capacidade de andar humildemente na presença de Deus. Mas como que eu vou andar humildemente na presença de Deus, meus irmãos? A palavra humilde muitas vezes nos rebate a sermos realmente pessoas que têm que se dobrar a toda e qualquer situação, meus irmãos. Mas nós precisamos aprender que a humildade não está em nós estarmos subordinados exatamente a tudo quanto é coisa errada. A submissão, meus irmãos, a humildade, ela tem que estar na presença de Deus. Nós temos que ter a humildade de sabermos quando estamos errados, para que a soberba, o orgulho, não nos tire exatamente do entendimento. Porque o único jeito de nós ouvirmos a voz de Deus é ser manso e humilde de coração. Nós temos que ter essa mansidão, essa paz interior, porque nós vemos que as pessoas que não têm a paz interior, elas não conseguem ouvir a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. As pessoas ficam tribuladas interiormente, meus irmãos. Por isso que o Senhor diz: não andeis inquieto com coisa alguma. Toda inquietação, ela fecha os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, é nos momentos das tribulações, é nos momentos realmente que nos aquieta a alma, que nós precisamos ter essa paz interior, porque Deus fala no meio da tribulação, e Deus também fala nos momentos de silêncio. Glória a Deus. Precisamos aprender a ouvir a Deus, ouvir ao Senhor, nos momentos exatamente das lutas, das provas, porque Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições. E as aflições, elas vão tirar exatamente os nossos ouvidos de ouvir a Deus. Vai tirar o nosso sossego,
vai tirar a nossa paz, vamos ficar inquietos. Nós vemos que toda inquietação ela é oposta à fé. Toda inquietação ela é oposta à fé, porque é uma incerteza. E toda incerteza ela é contra a fé. Uma incerteza. Muitas vezes você está enfermo, está doente. Muitas vezes você ora crendo que Deus já te curou e sossega. E muitas vezes você ora, mas ainda você fica inquieto, porque a enfermidade ainda está cutucando lá dentro. Então você vai tomar um remédio, você vai ligar para o médico. Nós precisamos fazer sim, meus irmãos. O que eu digo, se não fosse os médicos, os incrédulos todos estariam mortos. É ainda bem que Deus deu a capacidade para que o homem exatamente chegasse a um conhecimento, porque toda capacidade vem de Deus. Toda capacidade vem de Deus, meu irmão. Deus criou a mente, Deus criou o intelecto, Deus criou exatamente a capacidade do homem pensar, e Deus colocou na sua mente, no seu coração exatamente, esse conhecimento. Então tudo vem de Deus, meus irmãos, tudo vem de Deus. Aleluia. Sabemos que o maligno usa a ciência para o mal. Ele toma carona exatamente em cima dessa situação de Deus para usar para o mal. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus opera em todo momento. Deus usa a mão do médico, usa a mão do médico. Deus usa, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Amém? Deus cura instantaneamente, cura. Deus recria o órgão que não existe, cria. Glória a Deus, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Mas nós estamos falando, meus irmãos, num momento agora de paz interior. Nós estamos falando num momento que nós precisamos ter mansidão dentro de nós. Nós estamos falando que nós precisamos se aquietar e saber que o Senhor é Deus. E que Deus está operando em todo momento. O Senhor não para. Deus não para de operar. Pastor, eu tenho passado por uma tribulação. Eu digo, é no meio dessa tribulação que você vai ter que fazer o teu barco exatamente no meio deste maremoto. Glória a Deus, fazer o seu barco realmente parar na bonança do Senhor. Glória a Deus. O teu barco não vai afundar. Muitas vezes as ondas se levantam, as tempestades se levantam contra a nossa vida, glória a Deus, aleluia. E o Senhor nos dá esta oportunidade de falar, Senhor, parece que deste momento eu não ia passar. Senhor, eu achei que eu não ia ver o dia de amanhã. Senhor, eu achei que meus dias já estavam terminados. Aleluia. Porque na nossa incapacidade, glória a Deus, diante dos nossos temores, aleluia, Deus está operando para dizer que enquanto a tempestade se levantava, enquanto o assombro que vinha sobre a tua alma, enquanto os tremores e os temores te cercavam, Deus estava te guardando, meu irmão e minha irmã, porque Ele te guarda. O guarda de Israel não dormita, glória a Deus, o nosso Deus não dorme. O nosso Deus está ativo exatamente para aqueles que nele esperam. Por isso, meu irmão, esta oportunidade realmente de termos a intimidade de Deus, para que Deus exatamente mencione, como Deus mencionou o nome de Jó. Deus falou para Jó, o próprio Jó reconhece que antes ele só ouvia realmente de Deus, mas que agora os seus olhos o contemplavam. Mas Deus já conhecia a Jó e conhecia a estrutura de Jó. Tanto que Deus falou para Satanás, tem visto meu servo Jó? Glória a Deus. É tremendo, né, meus irmãos? Aleluia. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tremenda esta palavra, né, meus irmãos? Olha, quando um homem
é conhecido por Deus. Quando o homem é conhecido por Deus, Jó era conhecido por Deus, porque andava numa retidão. Aleluia. Jó andava numa retidão. Jó andava temente a Deus. Deus disse de Jó, foi o próprio Senhor que disse: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tremendo, né? Por isso que o Senhor diz: aquele que professa o nome do Senhor aparta de toda a iniquidade. A iniquidade, tudo que desvia dos mandamentos de Deus, meu irmão, apartar daquilo que se propaga, tudo que se propaga realmente contra a palavra de Deus, aonde há prostituição, aonde há fornicação, aonde há mentira, aonde há o escárnio, aonde há maledicência, aonde há fofoca, aonde há o mexerico, aonde há confusão, meu irmão, aonde há avareza, nós precisamos se apartar. E precisamos ter um coração reto, um coração íntegro, ser conhecido por Deus. Aleluia. Humildade, meu irmão, muitas vezes também não quer dizer que nós temos que nos calar e ser submissos a toda e qualquer situação, meu irmão. Glória a Deus. Porque uma coisa, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está em 1 Pedro 5. A humildade, meu irmão, ela nos leva a ter essa subordinação a Deus, aos seus mandamentos, aos seus ensinos. Quando a palavra de Deus habita ricamente dentro de nós, quando os frutos do Espírito Santo está dentro de nós, nós temos o espírito de mansidão. Mas a humildade, meu irmão, ela não se cala, não. A humildade, meu irmão, glória a Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7. Ele diz que nós fomos comprados exatamente por um grande preço. Ele diz: porque fostes comprados para não sermos servos dos homens, mas servos de Deus. Nós não somos mais servos dos homens, não, meus irmãos, nós somos servos de Deus. Então, a humildade que nós precisamos ter é a humildade de aceitar dentro do nosso coração, andar em justiça e na humildade na presença de Deus, ser humilde em guardar os seus mandamentos, tirar a soberba, tirar a vaidade, de não contemplarmos a vaidade. Mas Paulo escreveu uma coisa muito importante, numa revelação do Espírito Santo, glória a Deus, no qual o apóstolo Paulo diz: procuro eu agora agradar a homem ou a Deus? Porque ele diz: se eu lhe procuro agradar a homem, ele não seria servo de Cristo. Meus irmãos, a humildade, ela realmente não tem convivência com o pecado. A humildade, ela se aparta de todo o mal, meus irmãos. Ser humilde não quer dizer que você tem que se calar diante do pecado. Glória a Deus. Ser humilde é realmente viver a palavra de Deus. Ter a humildade realmente de reconhecer que Deus é o Senhor e que você anda nos mandamentos de Deus. É tremendo quando as pessoas olham para você e falam: aquele ali parece um fanático, aquele ali anda tudo conforme a palavra de Deus, parece um fanático. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, está escrito. Tudo ele fala que está escrito ali na Bíblia. Tudo ele fala que tem que ser conforme a Bíblia. Glória a Deus. Anda na presença do seu Deus. Amém? Guarda os seus mandamentos. Porque nós começamos aqui o Salmo 119 exatamente falando: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e os que buscam com todo o seu coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Precisamos aprender a andar no caminho de Deus, meu irmão e minha irmã. Ser humilde é se levantar contra o pecado. Ser humilde, meu irmão, é exatamente não ter concordância com a prevaricação. Ser humilde. Muitas vezes você pega uns pais com os filhos. Nós vemos que os pais são os amores. Naquela casa não tem realmente situação nenhuma. Então tudo. Por quê? Os pais aceitam tudo que os filhos fazem de errado e não repreendem. Então são pais bondosos, amorosos. Será que isso é o real? Será que quando os pais deixam de repreender os filhos,
eles são ruins, não são humildes, porque a própria palavra diz para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for velho, ele não esqueça. Eu digo, toda a instrução, ela é exatamente para que o homem chegue a uma maturidade, a um entendimento, a um discernimento. E eu digo, muitos meus irmãos caíram de paraquedas num cristianismo sem entendimento. E eles são levados por ventos de doutrina, por palavras, sem conhecimento na estrutura das escrituras sagradas, meus irmãos. Então, a palavra de Deus diz que não é bom que o homem viva sem entendimento. Aonde está o entendimento da vida? O entendimento da vida está nas escrituras sagradas. Como eu vou conhecer Deus? Só tem um jeito de eu conhecer a Deus. É através das escrituras sagradas. Se o homem hoje conhece o cristianismo, se o homem conhece a Jesus, se o homem conhece exatamente Jacó, se o homem conhece Abraão, se o homem conhece a Moisés, é porque isso está nas escrituras. E são elas exatamente que vão testificar todas as ações de Deus, que Ele quer que nós obedecemos e guardamos os seus mandamentos. Porque são as escrituras sagradas que nos ensinam o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho da misericórdia. Então, para eu andar na presença de Deus, eu preciso andar humildemente dentro das escrituras sagradas. Porque as escrituras sagradas vão me tirar da vaidade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta das vaidades, da soberba. Os homens estão sendo destruídos porque lhe falta o conhecimento. Quando não tem conhecimento, as pessoas agem erradas. Meus irmãos, andam como fora da lei. E é isso que está acontecendo. O fato de você estar inscrito ali numa instituição religiosa não quer dizer que você é um cristão e que você tenha salvação. Mas nós temos que ser igual a Jó. Ser conhecido por Deus, como foi o caso de Enoque. Enoque era conhecido por Deus. Elias era conhecido por Deus. Daniel era conhecido por Deus. Porque eu digo, quando um desses conhecidos de Deus orava, o Senhor abria os céus e fechava os céus, e o Senhor não mudou. Jesus disse que aqueles que crerem nele fariam os mesmos sinais e até maiores, porque ele iria para o Pai. Eis que vos dou autoridade no meu nome. E eu digo, quando você é conhecido por Deus, quando Deus olha para nós e fala ali, então meu servo, glória a Deus, íntegro, glória a Deus, reto, que anda na minha justiça, anda na minha verdade, que se aparta do mal. Essa oração do justo tem muitos seus efeitos, meu irmão, minha irmã. Andar na humildade de Deus é andar se apartando de tudo quanto é coisa errada. Eu vou andar exatamente na justiça de Deus, como a palavra diz, que o Senhor requer de nós, que nós pratiquemos a justiça e andemos humildemente na presença de Deus. Primeiro, eu preciso praticar justiça. Eu não vou pôr coisa impura, eu não vou pôr coisa imunda, eu vou andar separado. Imagina Enoque, andou separado das contaminações e Deus o levou. Imagina Noé, Noé andou separado da sua geração e a geração de Noé foi toda morta, sobrando 8 pessoas. Meus irmãos, Deus tem algo tremendo. Aqueles que andam na intimidade com Deus, muitas vezes, meus irmãos, as turbulências do mundo, as aflições do mundo, as lutas do mundo, tampa os nossos ouvidos de ouvir ao Senhor. Glória a Deus, mas o Senhor está batendo na sua porta. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus tem um relacionamento particular com cada um de nós, mas nós precisamos entrar neste oculto de Deus. Nós precisamos entrar neste oculto de Deus, aleluia, para ouvir o Senhor falar conosco, aleluia, glória a Deus. É no meio dessa turbulência, meu irmão, que Deus quer falar com você. Foi no meio da turbulência que Deus falou com Elias. Elias estava procurando a morte. Elias estava fugindo depois da ameaça de Jezabel, mas Deus tinha o melhor
para Elias, eu digo: as turbulências estão na tua vida, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, não adianta fugir. Deus quer uma intimidade, Deus quer uma intimidade. Parece que é um cansaço, parece que é um estresse. Mas o Senhor diz que o tempo passa, aleluia, mas a mão do Senhor está sobre a tua vida para te edificar, para te levantar, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor diz: o melhor ainda está por vir, louvado, engrandecido, porque o Senhor diz que Ele nos conhece, glória a Deus, o Senhor nos formou, e os nossos dias já estão escritos no seu livro. Louvado e engrandecido. O Senhor diz: é tempo de perseverar nessa humildade, é tempo de se chegar a Deus, exatamente, se encher da presença dEle e da palavra. O Senhor diz: não olhe as tempestades, não olhe a luta, não olhe as dificuldades, mas olha para o teu Deus, porque o Senhor faz você passar por todos esses caminhos, o Senhor faz você passar pela provação, o Senhor faz você passar por esta enfermidade, o que Ele te levanta, o Senhor te sustenta, o Senhor te dá vida, o Senhor te dá renovo nesta manhã e renova todo o seu ser. É o Senhor que tira essa fadiga, uma fadiga que quer nos sugar. Meus irmãos, os parasitas dos maus pensamentos, chega momentos, meus irmãos, que o inimigo, ele realmente vem nos sugar de todas as maneiras, mas o Senhor diz: não dê ouvido ao que o inimigo está tentando te dizer, mas olha para o autor e o consumador da tua fé, porque o Senhor diz: as ameaças estão à tua volta, mas o Senhor diz: o teu libertador está contigo, glória a Deus. Não é a cova do leão que vai te impedir, glória a Deus, não é a fornalha que vai te impedir, porque o Senhor está contigo. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas o Senhor passa contigo no meio desta prova. O Senhor te dá força, o Senhor te dá ânimo, o Senhor te dá vida, o Senhor te dá saúde, aleluia. O Senhor que vai à tua frente e tira todo este impedimento e derruba todo documento, toda ferramenta preparada contra ti, em nome de Jesus. Não vai prosperar, porque o Deus que te dá livramento te abençoa nesta manhã e te enche, te traz um renovo e te aviva, glória a Deus, e diz: estou convosco todos os dias, aleluia. Entra na minha presença, glória a Deus, toma da minha intimidade do Senhor, porque eu estou à procura de verdadeiros adoradores que andam comigo em espírito e em verdade, porque o Senhor derrama exatamente desta unção. O Senhor enche a sua vida, Ele te adorna, Ele te renova, Ele te abençoa, Senhor, que move nesta manhã, que quebra toda a força do inimigo, meu Pai, que frustra todo o plano do inimigo, quebra todo o conselho do mal, meu Deus, quebra toda a ferramenta preparada contra a vida desses irmãos, liberta eles desta enfermidade, Pai, de toda opressão. Senhor, toca naqueles que estão enfermos, que esta enfermidade, em nome de Jesus, seja curada agora, que o Senhor te levante deste leito, que esta febre, em nome de Jesus, saia agora, e o Senhor te renove, te dê vida, e te sustente os teus ossos, sustente a tua alma, e te abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado, santo é o nosso Deus eterno, que te dá vida, o Senhor que te dá vida, o Senhor que te dá saúde, o Senhor que vai à tua frente, o Deus provedor, aquele que veio para prover todas as nossas necessidades, amém? Fica na paz, vai lá no mural e dá um glória a Deus, e Deus abençoe o seu dia. Estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.